Ele contratou uma namorada de aluguel para fazer ciúmes na sua ex, mas não esperava que isso acontecesse. E essa é a primeira parte do anime Rental a Girlfriend. E eu sou a F, o experiente furador. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa com um jovem Kazuya, um jovem que conseguiu uma bela namorada, mas depois de um mês ela terminou com ele, pois se apaixonou pelo moreno tatuado com cara de bandido. E nisso ele ficou destruído e não conseguia parar de pensar nisso. Mas nesse dia tudo mudaria em sua vida, pois ele recebe um anúncio de mulheres viúvas a 2 km, mas ele acaba clicando no anúncio de namoradas de aluguel e como tudo já estava ruim, não tinha o que perder. Então ele contrata a namorada perfeita. Chegando no local, ele contratou Chizuru, e ela realmente estava sendo a namorada perfeita, ainda mais depois de pagar. E como primeiro encontro, ele a leva em um aquário, e ela diz que era a primeira vez dela, e ao mesmo tempo que ele está feliz, também fica pensando que aquilo é apenas uma atuação. E na hora de ir embora, ela dá a mão e diz que foi um ótimo dia, e ele começa a ficar apaixonado, mas quando entra no site, vários gados estão comentando a mesma coisa. E ele fica bolado e decide marcar um próximo encontro, mas começa a lembrar que seus pais estavam mandando dinheiro contado para ele pagar o aluguel e a faculdade. E galera, só nesse começo já me deu raiva no coração, porque pra ser otário assim custa muito. No próximo encontro ele começa a agir de forma mais seca, e a todo momento ela tenta ser a namorada perfeita, mas ele começa a surtar, dizendo que isso é uma farsa. E ela fica com raiva pois ele estava expondo o trabalho dela, e ela o leva para um lugar tranquilo, e ela diz que precisava atuar e era uma das mais avaliadas. Mas ele recebe uma ligação de sua avó, que sofreu um acidente e foi parar no hospital. Então os dois vão até o local, mas aí que ele fez besteira, pois ele apresenta Chizuru como namorada e sua avó fica impressionada, pois ele nunca foi popular ou bonito, para conseguir uma jovem do naipe dela. E agora ela está muito animada e sai para conversar com as outras velhinhas, que fez amizade no local, então ele está ferrado para desfazer essa mentira. E Chizuru fica mais nervosa ainda, pois sua avó também estava naquele hospital, e se ela visse tudo daria muito ruim. E eles saem correndo pelo hospital e encontram uma sala vazia, mas precisam se esconder nas pressas e começam a fingir que era apenas uma idosa e tudo parecia bem. Mas a avó dela aparece no momento errado e agora ela não tinha como falar que era apenas trabalho. E por acaso ela era a melhor amiga da avó do Kazuya, e elas começam a planejar quantos bisnetos elas teriam. Fudeu de vez! Saindo do local, Kazuya conta que sua avó sempre teve que fazer tudo sozinha e criou seu pai e uma loja depois que o marido faleceu. E sempre foi muito forte e espera ter uma descendência boa para continuar a família. E Chizuru fica com raiva dele, mas diz que estava fazendo aquele trabalho para pagar algumas contas e queria trazer orgulho para a família. E ela diz que não precisava desfazer aquilo tão rápido e quando precisar poderia marcar o próximo encontro. E chegando em casa, ele faz uma boa análise sobre o encontro. No dia seguinte, ele vai para a faculdade e vê Nami, sua ex, dando em cima do moreno tatuado com cara de bandido. Mas agora ele estava perto de esquecê-la, mas por acaso ele esbarra com uma jovem, e era Chizuru, pois eles estudavam no mesmo lugar. Tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Ele começa a ficar nervoso sem saber o que falar, e finge que não a conhece, mas seus amigos começam a achar besteira, e em um momento de distração, ela o joga para uma sala vazia e pergunta por que ele estava seguindo, sendo que foi apenas uma coincidência do destino. E ela diz para ele nunca mais contratar os serviços dela. O problema é que quando ele acorda no dia seguinte para estudar, vê que eles moravam no mesmo lugar, então o destino estava nervoso, querendo fazer uma pegadinha de mau gosto. Chizuru fica com raiva achando que ele estava stalkeando, e ele diz que estava ali porque o aluguel era barato, e voltando pro quarto, sua avó liga e diz que estava se sentindo melhor e queria marcar um encontro para conversar com a namorada dele. E agora ele fica mais nervoso ainda e começa a implorar para ela aceitar mais um trabalho até resolver toda a situação, mas ela diz que estava no contrato que não poderia envolver nada de família ou teria penalidade.
E galera, pra quem deixou cagar nesse ponto, é melhor tomar banho de merda. E sua avó chega na casa e diz que estava animada pra conversar com Chizuru. E ele tenta enrolar até ela chegar, mas ela não quer se meter nisso. E agora ele precisaria dizer que terminaram, mas quando voltam pro apartamento, sua avó estava diferente e diz que sabia que ela tinha terminado com ele, pois ele nunca foi grande coisa. Chizuru estava escutando pela janela e não deixaria ele ser humilhado gratuitamente, e aparece com uma sopa, e nisso ela fica toda feliz achando que estava errada. E na hora de ir embora diz pra eles a visitarem no hospital toda quarta-feira. Traduzindo, o dinheiro vai chorar. Ela diz que aceitaria ir nesses dias, mas ele não deveria falar com ela fora do horário de encontro e deveria pagar adiantado e com juros. E no caso dele, é melhor arranjar uma namorada de verdade, porque o preço está quase igual, só não tem os danos emocionais. No dia seguinte, ele está na faculdade, quando Nami passa perto dele e ele fica paralisado sem saber o que fazer, porque ainda não a esqueceu. E nisso ela fica brincando com os sentimentos dele e suas amigas ficam zoando por ele ficar com aquela cara de desespero. E quando volta pra casa, ele descabela o palhaço, mas Chizuru bate na porta porque estava na hora da visita no hospital. E ela coloca algumas regras, o problema é que na volta seus amigos aparecem e acham que ele estava alugando uma namorada, mas ele não poderia falar isso e ele diz que era de verdade. Então a mentira estava ficando cada vez pior. E como eles iam para o encontro para beber, essa seria a oportunidade dele apresentar para o pessoal. O problema é que quando chega no local, Nami também estava, então é a oportunidade perfeita para ele fazer ciúmes. Galera, na boa, estou torcendo pra ele tomar a pílula vermelha o mais rápido possível, mas tá difícil, hein? Então deixa o like, se inscreve pra dar sorte pra esse guerreiro, porque senão no final ele vai ficar sem dinheiro e sem autoestima. Agora vamos continuar? Durante a conversa, Kazuya não sabe muito bem como agir, e Chizuru é muito bonita, mas ele fica olhando de rabo de olho pra Nami, e quando ele volta do banheiro, Nami estava do lado dela, e ela começa a contar histórias constrangedoras sobre ele, pois ele sempre ficava com cara de tarado, e Chizuru levanta reclamando, pois ele não tem coragem de se defender, e ela vai embora bolada. E agora, o clima fica muito estranho, e na hora de ir embora ele bebeu muito e estava um pouco tonto, então Nami diz que o levaria pra casa e pergunta se ele não quer passar na casa dela. E como ele aceita desesperado, ela diz que era mentira porque ela só queria jogar com ele e ela começa a trocar ideia com o moreno tatuado com cara de bandido na frente dele. Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala nele. Ele começa a passar mal com tanta humilhação e ela compra um pouco de água, então ele acha que seria a oportunidade perfeita para falar dos seus sentimentos, mas ela diz que ele era muito fofinho e não queria nada com ele, porque ele não aprendeu que mulher não gosta de homem assim, e ele começa a chorar e diz que Chizuru era muito melhor e corre pra casa, e nisso ele conseguiu causar um impacto nela. Chegando em casa, ela estava esperando na porta, e ele começa a chorar por ter estragado tudo, e ela diz que não se importa pois é apenas um trabalho, e diz que ele poderia contratar até esquecer, e ele fica feliz. Na semana seguinte ele está indo com seus amigos para o litoral, e ele começa a pensar que já gastou muito dinheiro alugando a Chizuru, e chegando no hotel, ele começa a ter um novo posicionamento. O problema é que Nami fica com ciúmes e planeja fazer ele terminar. E chegando na praia, ela começa a se mostrar pra ele e diz que eles foram muito felizes durante um mês de namoro. E ele começa a ficar animado, mas ela diz que não queria nada com ele e suas esperanças se acabam. Mas por acaso aparecem algumas jovens curtindo o fim de semana, e uma delas era a Chizuru, que estava escondida para não ser reconhecida. Kazuya fica nervoso e vai no banheiro para pensar em alguma estratégia, pois uma hora o pessoal iria reconhecer o que estava acontecendo, e se descobrissem seria a pior vergonha da sua vida. E para piorar, Chizuru entra no banheiro com raiva, achando que ele estava perseguindo, e ele acha que ela estava ficando com ciúmes, quando na verdade só queria guardar a identidade. E quando tudo está ruim pode piorar, pois Nami escuta ele conversando com alguém no banheiro e pede para entrar. E como não tem como esconder, Chizuru sai arrumada e agora todos começam a ficar com inveja dele por ela ser muito bonita. E Nami ficou com tanta raiva que terminou com o moreno tatuado com cara de bandido. Ele começa a pensar em uma forma de usar isso a favor dele para conseguir reconquistar a Nami.
E justo quando eu pensei que ele estava aprendendo, tudo estava dando certo, até que ele vai nadar e Nami o chama no canto, pois perdeu sua pulseira. E quando ele chega no canto, ela vai pra cima dele e coloca a língua na garganta. E enquanto isso, Chizuru fica conversando, se fingindo de namorada perfeita. E se você quiser saber como isso termina, se inscreve aí, porque essa semana ainda teremos mais, porque essa história vai custar caro pra ele. Então vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it